sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Naús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Hoje nós iremos fazer a correção das páginas 154, somente a questão 10, 155, somente a questão 11. Na página 158 é somente a questão 5, ok? E na página 159 e 160. Aí seria toda a página 159 e 160, porque tem textos, ok? Que vocês deveriam ter lido para fazer. Eu acredito que tenham lido. Então, vamos iniciar, na 154, na questão 10. Passe os substantivos destacados nas frases a seguir para o grau aumentativo, usando o processo analítico. Vamos relembrar, então, o que é o processo analítico e o que é o processo sintético. Eu tenho 2 graus, não é isso? Inflexão de graus nos substantivos. O grau analítico é aquele qual eu acrescento um adjetivo. E o grau sintético é aquele que eu faço com o acréscimo de um sufixo, tá bom? Então, vamos ver. Use o atlas que você tem em casa para mostrar aos seus filhos como o mundo já foi um dia. Então, eu tenho a palavra destacada atlas, tá? E somente atlas, na primeira é somente atlas. Então, como que fica? Como eu tenho que acrescentar, aqui modo analítico, eu tenho que acrescentar um adjetivo, como que eu posso fazer? Use o gigantesco atlas, ok? Ou use o grande atlas, porque gigantesco é um adjetivo, grande também é. Então, se você colocou grande, eu não considero como errado, tá? Mas se você colocou gigantesco, também está correto. Então, se você colocou, use o grande atlas que você tem em casa, não considero errado, ok, turma? O livro traz o adjetivo de gigantesco, mas nós podemos colocar grande, por quê? Porque o meu substantivo atlas, eu posso acrescentar um adjetivo que também não seja gigantesco, ok? Mas que dá o sentido o quê? De grande, de aumentativo, bom? Na letra B, muitos dos fenômenos mais importantes do universo serão invisíveis aos nossos olhos. Então, eu tenho 2 palavras destacadas, fenômenos e universo. Então, como que poderia ficar? Eu poderia colocar muitos dos grandes fenômenos, porque grandes será o quê? Um adjetivo, não é isso? E o processo analítico eu tenho que acrescentar um adjetivo que indica aumento de algo, né? No caso aqui de fenômenos, do meu substantivo fenômenos. Então, grandes fenômenos mais importantes o livro colocou descomunal universo. Descomunal significa o quê? Extraordinário, exagerado. Então, se você colocou exagerado universo, extraordinário universo, grande universo, porque descomunal não é exagerado, tudo que é exagerado é para mais, ou quando você coloca assim bem pequenininho, mas geralmente é para quê? Para mais, não é verdade? Então, você poderia colocar exagerado, extraordinário, tudo universo, né? Extraordinário universo, exagerado universo, grande universo, gigantesco universo. Eu considero, não precisa apagar, não precisa colocar descomunal, mesmo porque é uma palavra diferente, eu tenho certeza para muitos de vocês, mas que significa o quê? Descomunal, extraordinário, exagerado, grande, bom? Então eu considero os 2, todas essas palavras, grande, exagerado, extraordinário, descomunal, ok? Mas o futuro desse negócio da China é um caminho cheio de obstáculos, então eu tenho a palavra futuro e obstáculos. Como que fica? Grande futuro, imensos obstáculos. Aqui, mas o grande futuro desse negócio da China é um caminho cheio de imensos obstáculos. Para não ficar grande, num obstáculos vocês podem colocar imensos, porque senão vai ficar repetido numa mesma frase os meus adjetivos. Então, você poderia, em vez de colocar grande futuro e grandes obstáculos, grande futuro e imensos obstáculos, porque imenso é a mesma coisa de quê? De grande, tá bom? Então, vamos passar para 11. Eu tenho aqui já na próxima página. Nas tiras a seguir, identifique os substantivos que apresentam flexão de grau e o processo de sua formação, analítica ou sintética. Então, aqui pede tanto o analítico como o sintético, para vocês identificarem, tá? Fora do meu circo, você não faz o menor sucesso. Você não pode deixar um leão à solta por aí, então tranque-se.
Então, aqui, onde que eu tenho um processo analítico ou sintético? Lembre-se, sintético, sufixo, analítico, acrescentação de quê? Eu tenho que acrescentar o quê? Um adjetivo. Então, aqui, ó, o menor sucesso. Onde que ele fala isso? Aqui, ó, você não faz o menor sucesso. Então, o menor sucesso é um processo o quê? Analítico, que é um adjetivo menor mais o meu substantivo sucesso, tá? Então, menor sucesso seria o processo analítico dessa primeira tirinha, ok? Então, teria que colocar dessa forma, o menor sucesso, processo analítico, que seria o quê? Adjetivo menor mais a palavra sucesso, mais o meu substantivo sucesso, ok? Então, vamos voltando aqui para a próxima. Quando olho para esse mundão, me pergunto, o que somos perante o universo? O que estamos fazendo aqui? Eu diria que estamos aqui porque quebramos a janela do vizinho. Que coisa, né? Então, qual seria a palavra? Eu tenho aqui, ó, mundão. Aqui, ó, mundão. No primeiro quadrinho eu tenho mundão. Processo sintético, por quê? Porque a minha palavra normal é mundo, então eu coloquei mundão e eu fiz o quê? O processo sintético. Eu usei qual processo? O processo sintético. Mundo mais sufixo ão, ok? Então ficou mundão, processo sintético. Mundo mais sufixo ão, ok? No próximo quadrinho, vou arrumar o quarto do Júnior enquanto ele está na piscina. Cavalinho errado, cavalinho errado. Então, vamos lá. Cavalinho, processo sintético. Por quê? Cavalo mais sufixo inho. Cavalinho. Bom? Terminada, vamos passar para a próxima. Não está 1, 2, 3, 4, 5 a numeração dessa forma, porque, como eu falei, eu peguei cada parte de algumas atividades dos livros. Então, vem dessa forma mesmo, tá? Então, começa com 10, 11, depois vai para 5, mas vocês acompanham como eu coloquei lá para vocês fazerem, bom? Então, veja o anúncio publicitário e faça o que se pede. Aqui está o anúncio, vamos ver o que pede. Retire do anúncio um substantivo flexionado em grau pelo processo analítico. Classifique-o quanto ao grau. Então, o processo analítico, vamos ver? Eu tenho aqui, ó, venha fazer a festa. Todas as peças com mega desconto. Então, qual palavra que eu tenho aqui que está com algum processo, seja analítico ou sintético, eu tenho aqui, ó, mega desconto. Então, ele não me pede flexionar em grau pelo processo analítico. O que é o analítico? Quando eu acrescento um adjetivo no meu substantivo. Então, aqui, ó, mega desconto. Então, mega está o que? Caracterizando a palavra desconto. Mega é o que? Grande, não é isso? Então, dá o sentido de quê? De aumentativo. Porque quando eu digo assim, ó, mega desconto, não é um desconto gigantesco, grande. Então, mega desconto, aumentativo. Ok, turma? Flexione-o no mesmo grau pelo processo sintético. Então, você vai pegar a palavra desconto e fazer agora pelo processo sintético, que é o qual eu acrescento um sufixo. Então, é uma resposta pessoal, você poderia colocar qualquer sufixo, mas aqui eu tenho algumas sugestões, descontão e descontaço, bom? Leia o trecho de um artigo sobre a Turma da Mônica Jovem. Então, aqui eu tenho um texto ao qual eu não coloquei, porque eu não preciso ler com vocês. Alguns textos eu não leio, porque eu tenho certeza que vocês leem para fazer a atividade. Então, se eu colocar e for ler todos os textos, principalmente que alguns são enormes, nós vamos ficar mais de 30 minutos fazendo correção. Então, toda vez que pedir para ler um texto, leia. Se tiver alguma palavra desconhecida, procure no dicionário, ok? Preste bastante atenção em todas as palavras que são escritas no texto, tá? E vamos ver o que está pedindo. Identifique no primeiro parágrafo um substantivo sobrecomum e um composto. Aqui não é sobre grau, mas vocês já estudaram substantivo, não é isso? Sobrecomum e composto. Então, eu tenho lá dentro do contexto do texto, eu tenho adultos e crianças sobrecomum e recém-amiga composto, ok? Então, adultos e criança sobrecomum e recém-amiga composto. Lembre-se que, igual eu falei, como é um texto, tem palavras que vão ser classificadas sobrecomuns ou comuns de dois gêneros, dependendo ali do contexto, principalmente sobrecomum, tá? Porque a palavra adultos, lá no texto, ele está classificado como sobrecomum, porque existe pessoa adulta, né? Mas aí você fala assim, mas adulta e adultos é como de dois gêneros, ou adulto, a pessoa adulta, né? Uma pessoa adulta, uma
Só que o que acontece? Como eu falei com vocês, olhem bem o contexto a qual a palavra está escrita, ok? E criança, sobrecomum, e recém-amiga é o que? Composto, formado de duas palavras. Então, são apenas essas. Passe para o substantivo composto, identificado no item A para o masculino plural. Agora aqui pede um plural. Explique como se formou esse plural. Então, eu tenho o composto, só que ele pede recém-amigos, não é isso? Recém é uma palavra invariável e amigos varia em gênero e número. O que isso significa? Recém, quando ele fala que é invariável, que ela não vai para o plural, tá? E amigos vai para o plural e existe tanto o gênero masculino quanto feminino, amigos, amigas. E o número é por quê? Porque existe amigo no singular e amigos no plural, ok? Então fica recém-amigos, recém é uma palavra invariável e amigos varia em gênero e número. No segundo parágrafo, identifique um substantivo abstrato formado por derivação sufixal. Explique sua formação. Eu coloquei aqui para vocês porque aqui está bem ruimzinho. Então, aqui, ó, raridade. A palavra raridade, o que é um radical? Até onde ela não se modifica, tá? Então, a palavra raridade, eu posso falar raro, não posso? Quando eu falo raro, a partir de qual momento que ela se modifica? A partir do I aqui, ó, porque aí em vez do I eu vou colocar o O, raro. Então, até a palavra R é o meu sufixo, é o meu radical, porque ela não se modifica, ok? Então, como ele pede, ó, identifique o substantivo abstrato formado por uma derivação sufixal. Então, aqui, ó, o ra, tá? Que é o meu radical, que é onde ela não se modifica, tem o O, mais o sufixo idade, porque raridade vem da palavra raro. Sufixo, então, vai ser o quê? Idade. Bom, a palavra constatação, então eu tenho até onde ela não se modifica, até o constar e o T, ok? Então a palavra constatação vem de constatar. Então eu tenho constatar mais sufixo ação que se transforma em constatação. Entenderam como que era para fazer essa atividade, turma? Então era somente isso, você teria que no segundo parágrafo identificar um substantivo abstrato. Então, o que são substantivos abstratos? Nós já estudamos sobre isso. São substantivos que eu preciso de alguma coisa para ele existir. Lembram disso? Então, aqui, ó, raridade e constatação. Identificando, o que você teria que fazer? Explicar a sua formação. Tá? Então, eu coloquei aqui, raridade vem de raro, mais sufixo idade. Constatação de constatar, mais sufixo ação. Na letra D, retire do texto dois substantivos femininos flexionados no grau diminutivo pelo processo sintético. Essa flexão indica diminuição de tamanho ou expressa outra coisa. Então, vamos ver aqui, ó. Turminha e dentucinha. Nos dois casos, o diminutivo denota afetividade. Então, era só isso. Eu tenho quais palavras primeiro? Para identificar, não é isso? Aqui, ó, turminha e dentucinha, grau diminutivo. Tá? Pelo processo sintético, ou seja, quando acrescenta um sufixo. Turminha vem de turma, dentucinha vem de dente, de dentuça, né? Pode ser dentuça, que é grande, dentucinha pequenininha, mas vem de dente. Tá? Então, essa flexão indica diminuição de tamanho ou expressa outra ideia. Nos dois casos, o diminutivo denota o quê? A afetividade. Por que afetividade? Quando eu digo vocês, turminha, se eu chegar na sala e falar, ei, turminha, é carinho, ok? E dentucinha, mesmo que não seja uma coisa bacana, que eu não acho, que tá chamando a pessoa que tem dente grande, só que você tá fazendo ali o diminutivo. Mas é uma forma de carinho, em vez de falar dentuça, né? Dente grande. E indique os radicais e sufixos dos substantivos do item D. Então, turminha, radical, tur, até o M, porque não tem a modificação até o M, mais sufixo inha. E dentucinha, o radical é dente, mais sufixo inha. E na última, no último parágrafo, identifica os dois substantivos simples comum de dois gêneros. Então, eu tenho adolescentes e jovens, ok? Então, aqui, ó, no último parágrafo, identifica dois substantivos simples comum de dois gêneros, adolescentes e jovens. Ou jovem a jovem, ou adolescente a adolescente, por isso comum de dois gêneros. Ela é identificada através de um artigo, de um pronome, lembra? 7. Nem sempre a flexão de grau indica aumento ou diminuição de tamanho. Nós vimos isso numa atividade que eu fiz com vocês.
Leia as tiras a seguir, identifique os substantivos flexionados em grau e explique seu sentido. Agora, o cão de 3 cabeças vai fingir de mortinho. Uma cabeça morre e as outras fazem o velório. Então, vamos lá, mortinho, não é isso? Mortinho indica qualidade, como se a morte representada pelo cão fosse verdadeira. Não é verdadeira porque ele vai fingir, não é isso? Então, aqui, mortinho indica qualidade, como se a morte representada pelo cão fosse verdadeira. Mas nós sabemos que não é, é uma brincadeira, ok? Na B, não quero saber dos seus problemas profissionais aqui em casa. Não quero saber dos seus problemas conjugais aqui no trabalho. Tem um tempinho aí, amigão? Amigão indica intensidade, grande amigo, amizade verdadeira. Okay? Então, amigão indica intensidade, grande amigo, amizade verdadeira. C, mamãe. Aí eu já ia falar como se fosse um vocativo. Mamãe fala que bichinho de pelúcia é melhor porque não faz xixi. Esse fui eu. Então, bichinho pode indicar afetividade, considerando a fala da mãe em relação ao filho, ou diminutivo, considerando que o bicho de pelúcia é menor que a criança. Então, tem os dois sentidos aí, afetividade ou diminutivo, tá bom? Então, vai depender o quê? Da minha interpretação. Por isso que a interpretação é muito importante, viu, turma? A última, o substantivo cartaz é formado por derivação, decomponha-o em radical e afixos. E apresente os seus significados. Responda, em sua opinião, os significados de suas respostas expressam o sentido que a palavra tem no uso cotidiano? Então, aqui eu tenho um desafio. Quando eu tenho um desafio, geralmente a questão é um pouco mais difícil, tá? Porque ela é bem elaborada. Se vocês não tiverem conseguido fazer, não tem problema. Se vocês tiverem tentado, ótimo. Mesmo que tenha tentado errado, não tem problema, o importante é tentar. Se vocês não tiverem conseguido fazer, agora eu vou falar e vocês anotem, por favor. Então, eu tenho a palavra cartaz destacada, que é um substantivo formado por derivação sufixal. Por quê? Porque cartaz vem de carta, tá? Então, é carta mais o as, que é o sufixo. Embora o sufixo as indique o aumento de tamanho, nesse caso a palavra formada não indica uma carta grande, já tendo assumido outro significado. Trata-se de anúncio ou aviso em formato grande para fixação em lugares públicos. Então, todas as perguntas aí do desafio estão respondidas aí, ok? Então, lembrem-se, cartaz não é uma palavra por si só. Ela é uma palavra formada de um sufixo, porque como se eu tivesse carta, mas o as, porque cartaz vem de carta, ok? E neste caso, mesmo que ela indique um aumento de tamanho, ela vai indicar o que? Nesse caso, a palavra formada não vai indicar carta grande, porque eu não estou falando da carta em si, ok? Da carta de baralho, por exemplo. O que eu estou falando? Já tendo assumido outro significado, trata-se de anúncio ou aviso em formato grande para fixação em lugares públicos. Então, aí não quer dizer carta grande, tem outro significado, ok? Bom, turma, eu termino por aqui, espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula nós já acabamos com substantivos, com a revisão de tudo sobre substantivos. Deixei algumas atividades aí no livro, mas nós vamos fazê-las sobre substantivos quando eu fizer uma revisão da prova, ok? E na próxima aula irei passar para vocês outra revisão de outro conteúdo, de outra classe gramatical. E lembre-se, juntos no caminho certo.